Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3. E nós vamos ler apenas o versículo 15. Diz assim o texto: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Vamos repetir em conjunto esse versículo 15 da primeira epístola de Pedro. Eu não sei se eu disse Pedro ou se eu disse Paulo, mas eu acho que eu disse Pedro. Capítulo 3, versículo 15. Vamos lá? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, que o Senhor aplique-a em nosso coração, que o Senhor nos confronte com aquilo que precisamos saber e fazer para vivermos de modo digno do teu evangelho, e para que possamos responder a todo aquele que nos perguntar a respeito da esperança que há em nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, é interessante que há alguns anos atrás foi instituído aqui no nosso país o sistema de portabilidade para serviços que eram oferecidos à população. Quem viveu um pouquinho atrás sabia que existia um monopólio de alguns serviços, como de telefonia, não é? E depois esse serviço foi aberto, entraram as operadoras, e as operadoras então cobravam caro, o serviço não era tão bom, e o governo então fez um trabalho no sentido de conceder às pessoas que estavam insatisfeitas naquele serviço aquilo que é chamado de portabilidade. Ou seja, eu estava na operadora TIM, desejava ir para a operadora Claro, então eu pegava o meu número e todas as condições de comodidade com aquele número e levava para outra operadora. Vocês devem estar lembrados disso, não faz muito tempo. Do mesmo jeito, plano de saúde. O indivíduo estava na falida Golden Cross, então migrou para a Amil, outros para a Unimed e diversos outros planos que eram oferecidos. Então, quem se sentia prejudicado ou insatisfeito com o serviço daquela operadora fazia a portabilidade. E aí tem outros também de financiamento e de outras coisas mais, mas nós não podemos esquecer que isso também aconteceu na igreja. Tem a versão gospel disso, como tudo que tem acontecido nesse mundo, que é exatamente a portabilidade. Eu chamei de portabilidade cristã, para ter um nome bonito. Porque antigamente se dizia macaco que pula de galho em galho. Já viram essa expressão? Eu preferi, a partir desse conceito de portabilidade secular, dizer que há uma portabilidade cristã. Ou seja, o indivíduo não simpatizou com o pastor, achou que o pastor era duro demais, então ele vai para outra igreja, não é? Ele pede a carta de transferência. O presbiterianismo ele não concede esse tipo de transferência, mas eu acho que o pastor já deve ter enfrentado isso aqui. Pessoas que pedem a transferência e elas dizem, eu quero a minha carta de transferência, mas não é assim que acontece. Elas querem uma carta de transferência ao portador. E não acontece isso, porque as transferências se dão de conselhos para conselhos, né? Mas as pessoas querem fazer esse tipo de coisa. Portabilidade. E é interessante que muita gente faz essa portabilidade, ou pede essa portabilidade, sem entender absolutamente nada a respeito da igreja em que ela estava, da igreja em que ela está e da igreja que ela estará. Sim, porque as pessoas saem mudando assim, né? E é interessante que elas saem de uma igreja influenciada por alguma outra coisa, ela leva então parte dessa herança que ela tinha para essa nova igreja,
mas ela continua insatisfeita, ela quer transformar aquela igreja em parte daquilo que ela gostava, parte daquilo que ela viu na outra, então ela vai para outra, e assim ela sai agregando modos vivendes, operacionais, de cada uma dessas igrejas. Essa pessoa nunca será plenamente satisfeita na igreja. É interessante esse tipo de coisa. Então, o meu objetivo ao escrever esse livro é porque eu sou um crente presbiteriano de terceira geração. Meus avós paternos eram presbiterianos, meus pais, meus filhos, eu tenho 3 filhos, agora eu vou ter meu primeiro neto, não é? Então, são aí 5 gerações de presbiterianos e entendendo o que é ser presbiteriano. Porque às vezes nós perguntamos o que é ser presbiteriano, ou o que é que marca o chamado sistema presbiteriano. Então alguém surge e diz: sistema presbiteriano é um sistema de governo. Isso é o mais comum que aconteça. É óbvio que é sistema de governo, sim, porém não é somente isso. É reduzir a ideia do sistema presbiteriano a uma única faceta. E não é apenas isso que é o sistema presbiteriano. Por isso nós desejamos escrever esse livro há algum tempo atrás, quando ainda estávamos no seminário, e fomos trabalhar a nossa monografia, ou seja, o trabalho de conclusão de curso, e decidimos trabalhar na perspectiva do culto e observarmos a influência que, na época, muita discussão ainda sobre isso, sobre a influência que a pós-modernidade estava exercendo na igreja. Então, nós decidimos escrever sobre culto e a influência do mundo, da secularização no culto. E aí eu tive contato com um pequeno livreto que fala sobre o sistema presbiteriano. E é interessante que é um livreto, já vai, eu acho, na 5ª ou 6ª edição da editora Cultura Cristã, mas é tão fininho, eu acho que ele não tem nem 40 páginas. E a partir dali eu decidi estudar um pouco mais sobre isso, fui aprofundando, e Deus então nos deu a oportunidade de escrever uma obra com 308 páginas, e que fala exatamente sobre sistema presbiteriano. E quão maravilhado eu fiquei em ver a preciosidade que é isso, meus irmãos, de sermos presbiterianos. Conta-se que há tempos atrás, na região de New Jersey, nos Estados Unidos, tinha um indígena que ele vivia em pobreza extrema. Ele era um indigente e ele andava de porta em porta, batendo nas portas, à busca de alguma coisa para comer, à busca de alguma roupa para vestir, principalmente no tempo frio, porque aquela região ali dos Estados Unidos é muito fria, cai neve, então ele precisava de algo para agasalhar o seu corpo, mas ele vivia em completa miséria durante toda a sua vida. E ele portava no pescoço um tipo colar, um tipo patuá. Vocês sabem o que é isso, não é? E durante toda a sua vida, miserável, com fome, com frio, sem absolutamente nada. E ao morrer, alguém teve a curiosidade de olhar o que era aquilo e decidiu, e viu que tinha algo mais naquele patuá, e decidiu abrir aquele patuá e observou que ali estava uma certidão que dizia que aquele homem era muito rico. Certidão registrada em cartório, esse é um fato verídico, registrado em cartório, de que pessoas haviam dado para aquele homem terras, riquezas, e ele viveu o tempo todo ao lado daquele tesouro, mas ele desprezou aquilo e viveu durante toda a sua vida na miséria. Um grande tesouro, mas ele era um miserável. E às vezes eu acho que isso acontece muitas vezes conosco. Nós vivemos uma igreja com uma forte herança, uma preciosa herança, uma herança bíblica, e não damos valor à nossa igreja. Às vezes nem queremos usar o nome presbiteriano. Às vezes, quando vamos responder algum tipo de pesquisa, nós dizemos que somos evangélicos.
mas não dizemos que somos presbiterianos. Isso é uma pena, porque a nossa herança é de fato muito, mas muito rica. Então, eu quero trabalhar com vocês aqui de forma mais rápida o que é o sistema presbiteriano. E para que a gente possa entender o que é o sistema presbiteriano, é necessário que a gente entenda o que é um sistema de uma forma qualquer, seja ele um sistema, por exemplo, político, um sistema filosófico, ou um sistema qualquer que seja, inclusive um sistema teológico. Você define, então, sistema como sendo um grupo de verdades afins que estão debaixo da regência de uma lei maior, de uma verdade maior. Qualquer sistema funciona assim, tá certo? E no nosso caso, nós temos como sendo essa lei maior aquilo que vocês vão estudar a partir da semana, o pastor avisou aqui. A soberania de Deus. Então, o sistema presbiteriano, ele tem como fundamento, ele tem como alicerce, ele tem como base a soberania de Deus. O nosso sistema não tem como base outra coisa qualquer senão a soberania de Deus. E quando eu falo em soberania de Deus, e o pastor já disse algo aqui também nessa manhã sobre isso, eu vou me utilizar, vou parafrasear o Seu Explicadinho. Lembra o Seu Explicadinho, daquele humorístico que tinha na televisão, A Praça é Nossa? Eu vou dizer que eu falo que a soberania de Deus significa que Ele é soberano nos mínimos detalhes. Mínimos detalhes. As pequenas coisas. Os cabelos da cabeça contados. Só caem se Ele permitir. Ele permitiu que o meu caísse quase em todos. Eu estou aqui lutando para que eu não perca o restante. Mas então, isso é soberania de Deus nas micro coisas, desde o mundo celular, né, microscópico, mas também o macro, a galáxia, o universo, essas leis perfeitas que os homens ficam às vezes querendo entender como funcionam, ou às vezes questionando, que um cometa vai se chocar com a Terra. Fica tranquilo, meu irmão, só vai acontecer se Deus determinar, tá certo? Então, o Senhor governa sobre todas essas coisas, quer sejam coisas boas, né? Quer sejam coisas más, Ele governa. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, ele diz que todas as coisas fazem o quê? Cooperam. A versão, eu acho corrigida, ela dizia uma coisa melhor, dizia assim, todas as coisas concorrem. O concursos é exatamente aquela estrutura que funciona toda para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu telos. Ou seja, essa é a palavra grega que foi traduzida por propósito, alvo, objetivo. Então, tudo corre para o cumprimento da vontade de Deus, que Paulo escreveu nos Romanos, capítulo 12. No final do versículo 2, ele diz que essa vontade ela é boa, é agradável e ela é perfeita. Então, é esse o Deus que nós cremos, que os presbiterianos creem. Não é um Deus que é manipulado e manipulável. Não. É um Deus soberano sobre todas as coisas, nas boas coisas e nas más coisas. Ele está no controle de tudo. Ele é Deus, Ele é soberano. Portanto, o sistema presbiteriano diz, olha, toda a nossa doutrina ela é pautada por essa verdade fundamental, a soberania de Deus. Nós não agimos como alguns no presente século, que eles divinizam o homem e eles pegam Deus e humanizam Deus para ficarem manipulando a Deus e dizendo aquilo que Deus quer fazer, deve fazer e etc, etc. Então, não é dessa forma. A soberania é fundamental. Agora, de onde foi que a gente tirou isso? Das Escrituras Sagradas, que são a nossa única regra de fé e prática. O capítulo 1 da Confissão de Fé
de Westminster vai abordar exatamente sobre isso, das Escrituras Sagradas. Então, a soberania de Deus, ela emana, ela explode das Escrituras Sagradas, falando sobre um Deus poderoso, Criador de todas as coisas. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, é retirado das Escrituras Sagradas esse Deus majestoso, grandioso. Mas é um Deus também que se importa conosco. É um Deus não somente chamado transcendente, mas é um Deus também imanente, que nos ama tanto, que nos deu o seu único Filho Jesus Cristo para morrer na cruz no nosso lugar, para garantir a nossa salvação. Então, é desse Deus que nós falamos. E essa doutrina é retirada diretamente das Escrituras Sagradas. Das Escrituras Sagradas. Portanto, a gente define exatamente o sistema presbiteriano, como eu falei para vocês, como sendo um corpo de verdades e leis religiosas que tem como verdade fundamental a soberania de Deus. Nem todo mundo vai perceber assim. Em primeiro lugar, porque o ponto de partida termina não sendo as Escrituras Sagradas na sua inteireza, porque eles não leem com as lentes que nós lemos, dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eles vão pensar nisso aqui como, por exemplo, os liberais. Os liberais eles vão dizer, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, porque ela está cheia de erros. E nós dizemos, não, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é inerrante. Mas os liberais estão aí em vários lugares, em várias igrejas, inclusive às vezes dentro da nossa própria igreja. Nós temos pessoas que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Exatamente porque vão dizer, não, a Bíblia tem erros. Esses são fruto, esse movimento dos liberais, de uma época chamada iluminista, racionalista, que entendia que tinha que explicar todas as coisas à luz do plano cartesiano. Então, observavam e diziam, não, a Bíblia está cheia de erros, nós não podemos concordar com ela. Mas essa crença dessa forma levou a igreja à bancarrota, de uma forma tal que a igreja estava se destruindo, se dissolvendo. Então, alguns homens perceberam que isso estava demais, então eles tentaram uma volta para a chamada ortodoxia. E o grande representante desse movimento foi um pastor suíço chamado, teólogo, Karl Barth. E ele, então, é o grande expoente da chamada neo-ortodoxia. E eles vão dizer, não, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, tá certo? Ela é, na verdade, um registro, ou a saga do povo de Deus, a história do povo de Deus. Porém, eles vão botar a vírgula, porém, a Bíblia torna-se a palavra de Deus no momento em que o indivíduo está lendo essa história e Deus então se revela a ele de uma forma especial naquilo que eles denominam de Christus Eventus. Ou seja, é o momento em que o indivíduo está lendo ali aquele livro que é normal, é um livro como outro qualquer, mas há uma revelação especial e a partir dali ela, então, para aquele indivíduo, naquele momento, ela tornou-se a palavra de Deus. Estranho também, não é? Mas está assim, de gente que pensa dessa forma. Nós não. Nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E nós cremos nas chamadas 4 doutrinas fundamentais das Escrituras Sagradas, que defendem que a Bíblia, e somente ela, foi inspirada pelo Espírito Santo. Deus usou homens santos para o registro daquilo que Ele queria que nós soubéssemos, da forma como Ele queria que fosse anunciada. Nós cremos na segunda doutrina fundamental das Escrituras, que é exatamente decorrente dessa, é que se ela foi inspirada, ela é inerrante. Deus não revelou algo com defeito para o homem, mas algo sem erro. E é interessante que aqueles que muitas vezes defendem o erro, ou eles tentam explicar o erro. Por exemplo, a neortodoxia, ela tenta explicar os milagres de Cristo, porque eles descobriram o seguinte, na perspectiva deles, né?
esse relato bíblico é um relato dos apóstolos, principalmente no Novo Testamento, né? Então, eles se envolveram tanto emocionalmente que eles não conseguiram registrar muito bem aquilo que aconteceu. Então, como, por exemplo, ele diz que Jesus foi ter andando sobre o mar com os discípulos à noite. Ele diz, aqui houve um exagero, porque o que aconteceu na verdade é o seguinte: Jesus, ele nasceu em Belém, mas ele foi criado na região da Galileia, no mar da Galileia. E ele conhecia aquele mar em detalhes. Então, ele sabia quando a maré estava baixa, a maré estava alta. E naquele momento em que Jesus foi ter com os discípulos andando à noite sobre o mar, na verdade ele não estava andando sobre o mar, é que a maré estava baixa, ele sabia o caminho das pedras e saiu pisando nessas pedras. Então daí vem a expressão caminho das pedras, vem decorrente dessa ideia aí. Então essas pessoas, eles descreem na palavra de Deus, colocam dúvida na palavra de Deus, mas os presbiterianos não. Nós dizemos, a Bíblia a palavra de Deus, ela é inerrante, mas ela é também, como inspirada, inerrante, ela é também autoritativa. Por isso que o pastor, quando pega a Bíblia aqui para pregar, ele pode pregar assim e dizer, assim diz a palavra revelada de Deus. E por último, a Bíblia é também suficiente para todos nós. Então, baseado nisso, o sistema presbiteriano, observe, verdade fundamental qual é? A verdade fundamental? Soberania de Deus. E isso vem da onde? Decorrente da onde? Das Escrituras Sagradas. E aí, então, lançado esse fundamento, a gente vai agora construir um edifício. Esse edifício são as colunas que compõem o sistema presbiteriano para que o edifício fique bonitinho, né? E aí são 4 colunas. A primeira coluna é a coluna da teologia. A segunda coluna é a coluna da ética e do dever. A terceira coluna é a coluna que fala sobre culto. E a quarta coluna é que fala aí propriamente sobre o sistema de governo presbiteriano. Entenderam então que sistema presbiteriano não só é governo, mas são essas outras 4 colunas. Primeira, teologia, que para a gente é fundamental. Conquanto nós entendamos que quem é inspirado são as Escrituras Sagradas, é a Escritura Sagrada. Nós não podemos abrir mão da doutrina, da teologia. E a nossa teologia, portanto, ela é chamada de reformada, ou seja, ela é fruto dos reformadores. Quem sistematizou essa doutrina até chegar a nós outros dessa forma foi o reformador João Calvino. E o sistema de governo e a fundação do presbiterianismo acontece com esse nome na Escócia, através do nosso patriarca John Knox. Então, a teologia para a gente é fundamental. Por quê? Porque a teologia, ela vai trabalhar em cima das Escrituras Sagradas, para que nós possamos conhecer ao Deus das Escrituras Sagradas. Eu não sou tão novo. Eu sei que vocês podem olhar, um rapaz tão jovem, tão bonito quanto eu, né? Pastor, dá uma força aí para mim, não faz essa cara. Eu tenho 60 anos. E é interessante que quando eu comecei a namorar com a minha esposa, nós temos 37 anos de casado. 37 anos de casado. Nós morávamos em cidades diferentes. Ela morava em Caruaru, nós somos de Caruaru, e eu estava estudando engenharia civil em Recife. E é interessante que naquela época não tinha o telefone. Era complicado, você tinha que ligar para o 101, 102, era uma coisa assim, você pedia para fazer a ligação e era caro, eu era estudante, eu não tinha dinheiro para fazer isso. Ou então você não tinha internet, certo? A única opção que você tinha era carta. Então eu escrevia carta para minha então namorada, né?
aquela mulher mais linda do universo, né? De uma forma, toda semana, às vezes eu escrevia 2 cartas para ela por semana. Interessante que às vezes eu chegava de volta à cidade antes das cartas chegarem, né? Mas fazia aquela carta da mesma forma a ela, porque nós queríamos nos conhecer. E então foi desenvolvendo-se esse amor, e rapidamente nós noivamos com 1 ano, e com 1 ano casamos. Então, às vezes nós não temos um relacionamento com Deus que seja assim no nosso coração, o nosso desejo de ter um relacionamento com Deus. Nós não lemos a palavra de Deus, a carta de Deus para as nossas vidas. Deus se revela de duas formas, pela natureza, chamada revelação geral, e através da sua palavra, a revelação especial. Então, a parte da verdade de Deus, porque Ele é infinito, Ele não iria revelar tudo, porque nós não temos condição de conhecer toda a verdade de Deus. Mas aquilo que Ele revelou para a gente, meus irmãos, é chamado de revelação especial. E como o salmista nos diz no Salmo 19, eu acho que a partir do versículo 6, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Então, a palavra é algo que deve nos motivar para conhecer mais a Deus. E a teologia faz exatamente isso, ela estuda a revelação de Deus para que nós possamos entender quem é o nosso Deus. E por isso muita gente tem uma visão distorcida de Deus, não o tem de fato como sendo soberano sobre todas as coisas. E também sabemos aquilo que Ele exige de nós, porque Ele revelou a sua palavra para que nós também tivéssemos de viver ou vivêssemos da forma como Ele quer que nós vivamos. Então é dessa forma. Teologia, portanto, é fundamental. É fundamental. E a nossa teologia, ela é imensa. E quando se fala em presbiterianismo, é automático, nós falamos em calvinismo. E quando falamos em calvinismo, aonde quer que vocês se dirijam e perguntem para alguém, a primeira coisa que vem à mente: calvinismo, predestinação. Mas é interessante que predestinação não foi o assunto que Calvino mais tratou nas suas obras. Por exemplo, a obra magna de Calvino, que são 4 livros, o assunto que ele mais fala é sobre oração. E o segundo é sobre fé. Predestinação é um espaço pequeno que ele utiliza, mas sem dúvida alguma é muito forte essa perspectiva soteriológica. Então, na soteriologia, que é a doutrina que fala a respeito da salvação do homem, nós somos calvinistas de 5 pontos. Ou seja, nós cremos na chamada depravação total do homem, que aconteceu quando o pecado entrou no mundo. A Bíblia nos diz que os efeitos da entrada do pecado no mundo foram nefastos, destruidores. Paulo escreve aos Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, ele vai dizer: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Então, essa depravação total significa que nós tivemos todas as áreas da nossa vida alcançadas por essa depravação total. Não é que nós sejamos tão depravados quanto poderíamos ser, né? É melhor entender corretamente. É que todas as áreas da vida humana, elas foram atingidas pelo pecado. Não há nenhuma que escape. Toda a função que o Senhor fez, o homem, para a sua honra e glória, foi afetada, mesmo a estrutura sendo mantida. Ou seja, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Mesmo no pecado, nós não perdemos a imagem e semelhança de Deus. Mas aquilo agora que nós fazemos não é mais para a glória de Deus, mas muitas vezes não, é sempre para nós mesmos ou para servir aos prazeres do mundo.
O homem agora não é mais livre, mas ele é escravo do pecado. Adão nos deixou duas coisas: a culpa do pecado e uma natureza pecaminosa. Portanto, o homem é completamente depravado. Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus. O segundo ponto do calvinismo é a chamada eleição incondicional. A eleição incondicional é aquela que nos diz que antes que qualquer coisa existisse, o seu Deus escolheu um povo para si. É um texto maravilhoso, eu gosto de pregar sobre esse texto, Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 14, quando o apóstolo Paulo escreve a chamada união mística de Cristo com a igreja. Ele descreve isso, que antes que qualquer coisa existisse, no conselho da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, se reúne. O Pai então elege. O Filho morre pelos eleitos de Deus. E o Espírito Santo aplica a obra da redenção, porque em Cristo morreu no coração de quem? Dos eleitos de Deus. Eleição incondicional. Depois você vem a chamada expiação limitada, que é que Cristo não morreu por todos os homens do planeta de todos os tempos. Não por todos. Segundo alguns, dizem que já deve ter passado por esse mundo até o presente momento, eles fazem uma estimativa de 20 bilhões de seres humanos. Eu não sei como eles conseguiram chegar a esse cálculo, mas há estudiosos que falam sobre isso. 20 bilhões de habitantes desde Adão até agora. Eu acho meio complicado porque tem os abortos que eram seres também criados, então não há como você mensurar com certeza, mas suponha aí 20 bilhões de habitantes. Cristo não morreu pelos 20 bilhões de habitantes, os 20 bilhões de seres humanos, mas ele morreu por um povo dentro desses 20 bilhões de habitantes. Porque se ele tivesse morrido pelos 20 bilhões de habitantes, sabe o que é que iria acontecer? Todos se salvariam, porque o seu sangue, o seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário em nosso favor, ele não possibilitou a salvação não, meus irmãos. Ele garantiu a salvação. Ele pagou o escrito de dívida que era contra nós. Então, nessa perspectiva, ele morre apenas pelos eleitos, porque se ele morresse por todos, todos se salvariam. E a Bíblia fala de um troço, de um local chamado inferno. E ele diz, olha, espaçoso é o caminho que conduz para lá. Estreito é o que conduz para o céu. Então, a perspectiva é muito outra. Portanto, Jesus morreu pelo seu povo para garantir a salvação do seu povo. E ninguém pode cobrar uma dívida duas vezes, né? Se ele morreu por 20 bilhões de habitantes, Deus não poderia cobrar de alguns ou das pessoas uma pena, porque Cristo já pagou. Não pode cobrar uma dívida duas vezes. O Senhor não é justo. Quarta coisa, a chamada graça irresistível. Ou seja, quando alguém prega a palavra de Deus, o pecador eleito, mas ainda não regenerado, o Espírito Santo então trabalha no seu coração, fazendo aquela vocação verbal, transformando aquela vocação verbal que é pregada para todos os homens indistintamente, é agora pregada, é agora anunciada para aquela pessoa especificamente. O Espírito Santo então vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vai fazer dele uma nova criatura. E ele não resiste. E ele então agora é um cristão. Essa é a chamada graça irresistível. E a última, a perseverança dos santos. O eleito do Senhor Deus, chamado eficazmente, ele perseverará até o fim. Num dito popular, a salvação é de uma vez para sempre. Mas presbiterianismo é só isso. Eu ainda gostaria de rapidamente falar sobre pacto. A nossa teologia é uma teologia pactual, uma teologia de alianças. O Senhor Deus tem um povo que ele faz aliança com este povo. Esse povo será o seu povo e ele será o Deus desse povo, a fórmula pactual que está registrada nas Escrituras Sagradas. Então Deus tem um povo para si.
Não vamos abordar aqui, mas você tem no livro aí as 3 perspectivas pactuais, o chamado Pacto da Redenção, que é feito entre Pai, Filho e Espírito Santo, conforme união mística de Cristo, capítulo 1 da Epístola aos Efésios, de 3 a 14. Você tem o pacto de obras feito com Adão, e era um pacto bilateral, ou seja, Deus haveria de abençoar a Adão, o primeiro homem, e a sua mulher, se ele permanecesse fiel e não comesse do fruto da árvore proibida. Era bilateral, a gente sabe que Adão quebrou e ele passou a ser inimigo de Deus, ele e todos os seus descendentes. E o chamado Pacto da Graça, que começa, por incrível que pareça, para alguns, não quando Cristo veio no seu primeiro advento, mas começa ainda no ambiente da queda, em Gênesis 3, versículo 15, quando o proto-evangelho é anunciado, Jesus Cristo é anunciado ali em Gênesis 3,15, né? Ele haveria de nascer do descendente, sendo descendente da mulher, e esmagaria a cabeça da serpente. Então, essa é a teologia dos pactos, que é belíssima, que vale a pena entendermos depois. Então, a primeira coluna nós podemos falar de muitas outras coisas, não vai dar tempo, não tem como a gente falar. E eu quero agora pensar com vocês a respeito da segunda coluna. A primeira coluna, então, relembrando, fundamento, soberania de Deus, emana das Escrituras. Primeira coluna, teologia, doutrina. Destaquei aqui um ponto, pincei um ponto, que é, aliás, 2 pontos, a soteriologia e a teologia dos pactos, mas tem muitos outros assuntos a serem tratados aí nessa perspectiva. Bem, a segunda coluna é a norma ou o dever. Ou seja, queridos irmãos, o Senhor Deus nos chamou para si, nos escolheu para si, e nós não podemos viver, como alguém já disse certa feita, desgraçadamente salvos. Já ouviram essa expressão? Alguém que diz que foi salvo, mas ele continua na prática do pecado, agindo de conformidade com a lei de Deus. Ele diz que é salvo, mas não é isso exatamente que acontece, porque o Senhor Deus, ele colocou, conquanto o pacto, estejamos vivendo o chamado Pacto da Graça, ele deseja ter com o seu povo um relacionamento íntimo. Relacionamento íntimo. Mas, infelizmente, alguns vivem a semelhança daquilo que Paulo chama a atenção no capítulo 6, 7, da Epístola aos Romanos, quando ele diz: permaneceremos no pecado para que a graça torne-se mais abundante? Lembram da pergunta retórica de Paulo? E ele mesmo responde: de modo nenhum permaneceremos no pecado, nós que para ele morremos. Então, o Senhor Deus, ele estabeleceu para nós um corpo de verdades que nós devemos agir para vivermos em comunhão com ele. E fazemos isso não para sermos salvos, mas fazemos isso porque nós fomos salvos. É diferente. Ele nos chamou para uma nova vida. Há um padrão definido, há preceitos, há princípios morais que são apresentados por clareza, meus irmãos, com clareza nas Escrituras Sagradas. Entre elas aí você tem a clareza que o seu Deus nos dá através da sua lei moral, os 10 mandamentos, a primeira tábua da lei que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Lembra os 4 mandamentos? Primeiro deles: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não chamarás o nome do seu teu Deus em vão. Quarto, guarda o dia do sábado. Quarto dia do sábado. Há um sábado cristão também, né? O sábado é o Shabat, o dia do descanso, que deve então ser agora utilizado pelo crente. Nós devemos ter um dia ao qual nós separamos para o louvor do nosso Deus e para praticarmos obras de misericórdia. Nesse dia nos diz a Confissão de Fé do Westminster, capítulo 21, que cessam-se as atividades que nos outros dias são consideradas atividades boas,
legítimas, mas que no dia do Senhor elas não devem ser praticadas, porque nós devemos nos dedicar ao descanso, ao nosso relacionamento com Deus e às obras de misericórdia. A segunda tábua da lei, lembram? O quinto mandamento qual é? Honra teu pai e tua mãe. O sexto mandamento, não matarás. Não matarás, né? Não matarás. O sétimo, não adulterarás. Não furtarás, não roubarás. Não cobice, não é? E não profira falso testemunho. Então, tudo isso o Senhor Deus exige de nós, para que nós façamos nessa nossa relação pactual com Ele. E é interessante que, nessa perspectiva de relação pactual, nós observamos que existem as chamadas estipulações pactuais, ou seja, os mandatos pactuais. O primeiro mandato é esse mandato espiritual que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. O segundo é o mandato que diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Mais propriamente, diz respeito ao casamento. E o terceiro é o chamado mandato cultural, que diz respeito ao nosso relacionamento com o cosmos, com o ambiente em que nós vivemos. Dá para pensar em alguma coisa sobre isso? Já observaram agora que há uma moda que se fala sobre sustentabilidade? São aquelas três, representado por aqueles três círculos que têm um ponto em comum. Não é? O primeiro fala sobre o aspecto econômico. O segundo fala sobre o aspecto social. O terceiro fala sobre o aspecto ambiental. Então, há uma proposta secular de sustentabilidade que fala sobre esses três círculos que na interseção deles é aquilo que é chamado de sustentabilidade. O mundo propõe então isso. E esse modelo não é original, porque esse modelo é retirado das Escrituras Sagradas. Observe, mandato espiritual, mandato social, mandato cultural. Mas o mundo, o que é que ele faz? Eles tiram Deus dessa relação, o único Deus vivo e verdadeiro, e colocam outro Deus, Mamon, a economia. Mas existe sim um projeto de sustentabilidade que eu também denominei de sustentabilidade cristã, que é exatamente esses três mandatos em equilíbrio na nossa vida. Cada um de nós tendo uma vida de relacionamento com Deus, uma vida com a família, com o cônjuge e também o cuidado com o meio ambiente. Essas coisas devem também acontecer nas nossas vidas. E é interessante, no livro eu falo sobre essa questão, essa ideia de sustentabilidade cristã, a interseção desses três círculos, é aquilo que um teólogo norte-americano chamado Cornelius Plantinga, ele diz num livro que é intitulado Não Era Para Ser Assim. Já leu, pastor, esse livro? Livro fantástico. Sabe qual é o nome que ele dá a isso? Shalom. É interessante que quando a gente fala em shalom, a gente lembra de quê? Paz. Esse é a definição etimológica. Porém, a definição do conceito de shalom, ele desenvolve no livro, que é uma teia que envolve a divindade criadora, os homens e toda a criação envolta em justiça e em gozo. Já pensaram que coisa interessante? E já viram que o mundo copia isso? E ele muda aquilo que ele quer, ele deturpa aquilo que é vontade de Deus? Exatamente como aconteceu. Então, eu abordo algumas coisas aí no livro, mas eu gostaria de destacar um importante, que é o mandato social, que rege as relações do homem com o próximo, mas propriamente tem a ver com o casamento, com a família. E você vai ver a instituição da família em Gênesis capítulo 2, 18 a 25. E eu trato no livro exatamente sobre essa questão. O casamento, como alguns pensam, como sacramento? Não. O casamento não é sacramento, porque nós, presbiterianos, não cremos no casamento como sacramento.
apenas temos 2 sacramentos, batismo e ceia. Mas não somente isso. O casamento, alguns outros vão dizer, eles creem como sendo um contrato que é celebrado num cartório. 2 pessoas vão lá ao cartório, fazem um contrato, e nesse contrato, se eles quiserem desfazer esse contrato, eles podem. Inclusive, no México, há alguns anos atrás, foi feito um contrato, um casamento contratual, que tinha um chamado test drive. Chegaram a ouvir sobre isso? Era o seguinte: um homem e uma mulher iam para o cartório e chegavam lá e diziam o seguinte: nós queremos fazer uma experiência matrimonial. Então era registrado ali uma duração de 1 ano, no qual aquele casal viviam como marido e mulher, mas já com um contrato celebrado de não compromisso. Então absolutamente nada de responsabilidade eles tinham de uns para com o outro. Se ao final de 1 ano isso desse certo, e vocês sabem que esse tipo de coisa raramente dá certo, eles poderiam voltar e solidificar e confirmar essa união sacramental. Mas, se não der certo ou eles tivessem dúvida, eles podiam renovar por mais 1 ano nessa mesma condição, e aí sim, ao final, eles teriam que voltar e dizer se vão continuar casados ou separados. Absurdo. O casamento, na perspectiva presbiteriana, ela é um casamento que simboliza a união de Cristo com a sua igreja. Conforme relato lá de Efésios capítulo 5, você vai observar exatamente isso quando Paulo descreve o casamento como sendo uma representação entre o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Portanto, o casamento, ele é monogâmico, o casamento, ele é heterossexual, pessoas de sexo diferente, e o casamento, ele tem prazo de validade. Sabem disso, né? Até que a morte os separe. Esse é o projeto inicial de Deus para a vida do homem. Bem, terceira coluna, pastor, ainda tenho 15 minutos, né? 15 minutos. Terceira coluna, culto. Gente, isso aqui é uma confusão tão grande. Há 2 perspectivas. Quando a gente fala de culto no ambiente de evangélicos, é o seguinte: há 2 posições majoritárias. Ou você vai cair em uma ou você vai cair em outra. A primeira delas é uma posição chamada luterana, que defende aquilo que é conhecido como sendo o princípio normativo do culto cristão. Esse princípio normativo do culto cristão, ele diz o seguinte: aquilo que a Bíblia claramente não proíbe, eu posso fazer no culto. E aí eu vou exagerar, não pense que é exagero não, porque você pode ir ao Facebook, ao YouTube, você vai encontrar isso. É o seguinte: se de repente aqui no momento do culto a gente segue esse sistema normativo do culto cristão, eu posso sentir vontade de plantar uma bananeira para a glória de Deus. Então eu venho aqui ou em qualquer lugar e planto uma bananeira e fico aqui. E ninguém vai poder dizer nada, porque eu estou seguindo um princípio normativo do culto cristão. Esse é um pensamento luterano. Não é o que nós seguimos. Por isso você vai ver tanta aberração. E eu exagero assim, mas chega lá no YouTube, você vai ver coisas as piores possíveis. Tem um indivíduo agora, aí no Rio de Janeiro, que ele é tão santo que ele não pisa no chão, mas as pessoas se deitam para que ele passe por cima das pessoas. Não sei se alguém já viu isso, no momento do culto. Absurdos. Mas nós não, nós defendemos aquilo que é conhecido como sendo o princípio regulador do culto cristão. E o que é o princípio regulador do culto cristão? A nossa confissão de fé no capítulo 21, na seção 1ª, vai definir que o culto ele deve ser prestado conforme o Senhor Deus preceitua na sua palavra. E não deve ser segundo a imaginação do homem, nem pela influência de Satanás. Então, o culto deve ser prestado como a Bíblia nos revela que deve ser. E Jesus disse isso naquele encontro com a mulher samaritana, no capítulo João, descrito no capítulo 4 do Evangelho de João, quando diz que o culto deve ser prestado em espírito e em verdade. A gente lê isso sempre. O que é que significa cultuar em espírito? A gente muitas vezes não pensa para pensar sobre isso, né? Mas cultuar em espírito é exatamente cultuar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma
e de todo o nosso entendimento. Ou seja, é vir para a igreja para adorar a Deus na sua beleza, completamente conectado com essa ideia dos santos reunidos e glorificando a Deus com inteireza de coração e não dividido. Qual é o resultado do jogo hoje? Amanhã eu tenho uma duplicata para fazer, amanhã eu tenho uma viagem para... Não, é inteireza de coração, completamente aqui em espírito. E quando é que se adora a Deus em verdade? Conforme ele preceitua na sua palavra. A prova disso, João 17:17. Oração sacerdotal, o Senhor Jesus Cristo falando aos seus discípulos, ou melhor dizendo, orando ao Pai, ele vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é dessa forma que os presbiterianos, eles adoram a Deus. Só Deus deve ser adorado. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E é aí no culto que nós nos sentimos perdoados. Embora o nosso perdão tenha acontecido de uma vez por todas, quando o Senhor Jesus Cristo derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Mas a palavra de Deus nos manda que nós devemos confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O culto também não está subordinado a lugar, e por aí vai. Nós teríamos muitas outras coisas a dizer, mas o livro diz também sobre isso. E os últimos momentos aqui eu quero falar sobre a quarta coluna, que é o governo. Relembrando, fundamentos, soberania de Deus, que sai das Escrituras Sagradas. Primeira coluna, teologia. Segunda coluna, ética, norma, dever. Terceira coluna, culto. Quarta coluna, então, governo. O nosso governo, meus irmãos, ele é diferente de todos os demais. Nós não somos episcopais. Os episcopais é aquele que tem a figura do bispo que manda sobre todos, e essa figura ela é inquestionável. Ele é quem decide sobre todas as coisas, sobre disciplina eclesiástica, sobre como a igreja deve fazer. Então, tudo é dele, tudo passa por ele e é para ele, pervertendo aquilo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36. Então, o sistema episcopal não tem nada a ver conosco, conquanto alguns insistem em agir como se episcopos fossem, né? Não é o nosso caso. O segundo tipo de governo é um governo erastiano. Esse governo erastiano é muito influenciado pela ideia de que tudo deve estar em conjunto com o magistrado civil. Então, há uma interferência tão grande do magistrado civil que o governo da igreja, a igreja abre mão da sua prerrogativa de disciplina eclesiástica e entrega para o governo fazê-lo. Isso também é inadmissível e não é o nosso caso. O regime congregacional é aquele regime em que a igreja decide sobre todas as coisas. Para mudar um banco, a gente tem que reunir a congregação para isso, né? Para disciplinar toda a congregação. Há uma participação muito grande das pessoas. Um outro regime é o regime católico romano, que é o episcopalismo levado às últimas consequências, no qual o Papa é o cabeça da igreja e não Cristo. Por isso, os reformadores chamavam o Papa de anticristo, porque ele se coloca no lugar de Cristo, não é? Então, eles têm o Papa como sendo o cabeça da igreja. Nós não. O cabeça da igreja é Cristo, que governa a sua igreja através dos homens que ele conclama para esse serviço. E o sistema presbiteriano é aquele sistema, então, que é uma síntese entre o episcopalismo, é uma síntese que envolve também a ideia do congregacionalismo, mas, na verdade, é um sistema diferente de todos os demais. O sistema que nós entendemos como sendo bíblico, um sistema realmente eficaz. Todos os crentes estão unidos, não é? Mas as igrejas são divididas por federação, mas elas são autônomas entre si, porém, elas devem respeito a uma Constituição e ao símbolo de fé.
Todos têm o direito de participar e a igreja está presente em todos os níveis. Observe quem elege os oficiais da igreja. É a Assembleia da Igreja. Daí, queridos irmãos, a importância de nós votarmos com muita consciência em quem vamos eleger para presbítero, para diácono, para pastor. Há uma necessidade de buscar a vontade de Deus e votar com consciência naquilo que nós haveremos de decidir, entendendo que nós oramos e o Senhor Deus haverá de revelar através de quem? Através da Assembleia. Através da Assembleia. Então, todos os níveis estão presentes. A Igreja Presbiteriana tem dois oficiais ou ofícios, que é o ofício de presbítero e o ofício de diácono. O ofício de presbítero, há uma subdivisão que nós entendemos assim. A primeira são os presbíteros regentes, aqueles que governam a igreja, eleitos pelo povo, mas que eles não se afadigam na palavra. E existe o presbítero docente, que é o pastor, que se afadiga na palavra e é chamado ministro da palavra e dos sacramentos. Certo? Então, essa é a perspectiva. Nós não admitimos ofícios para mulheres em termos de diaconato, presbiterato e pastorato. Não temos isso na Igreja Presbiteriana do Brasil. Os ofícios extraordinários cessaram, que eram o de apóstolos, de profetas e o de evangelistas. Mas nós temos então só esses dois. E essa igreja ela funciona em camadas, em curvas de níveis, vamos assim dizer, de hierarquia. A primeira delas é o conselho local, que se reúne pelo menos 4 vezes no ano, de 3 em 3 meses. Ela é formada pelo pastor e pelos presbíteros, o conselho da igreja local. Também pode se reunir quantas vezes sejam necessárias, mas toda reunião do conselho ela é reunião ordinária, não extraordinária. A Assembleia ela deve se reunir pelo menos uma vez por ano, ordinariamente, que é aquela que apresentamos os orçamentos e algum tipo de relatório, e a eleição da secretária, e extraordinariamente quantas vezes for necessário e convocado pelo Conselho. No segundo nível você tem os presbitérios, que são compostos no mínimo por 4 igrejas, e os representantes de cada igreja elege um representante do conselho que foi eleito pela Assembleia. Observe que tudo tem um encadeamento lógico, e então o pastor da igreja também faz parte desse presbitério, só que ele é membro do presbitério e não membro da igreja. O outro nível, o nível superior, são os sínodos, sim, e o presbitério se reúne pelo menos uma vez ordinariamente, ou quantas vezes necessário durante o ano. O terceiro nível são os sínodos, que são compostos no mínimo por 3 presbitérios, e compõe esse sínodo 3 presbíteros e 3 pastores de cada presbitério, e esse sínodo então se reúne nos meses ímpares, de 2 em 2 anos, tá certo? Ou quantas vezes forem necessários. E os presidentes de sínodos, eles têm um papel fundamental no sistema presbiteriano no Brasil, porque eles se reúnem na comissão executiva do Supremo Concílio no mês de março ou abril de cada ano. Então, eles têm um papel também fundamental. E por último, o nosso último nível é o Supremo Concílio, que se reúne de 4 em 4 anos. Esse ano teremos participação, e 2 presbíteros e 2 pastores de cada presbitério se reúnem, então, no Supremo Concílio, ordinariamente esse ano, de 4 em 4 anos, ou quantas vezes sejam necessários. Esse ano nós devemos ter cerca de 1.300 participantes ali na cidade de Águas de Lindóia. Esse é o nosso sistema, o sistema presbiteriano de governo. E esse é o nosso sistema presbiteriano de ser, que é composto por 4 pilares: teologia, dever e norma, culto e governo. A partir de agora, você já pode responder às pessoas que te perguntarem o que é ser presbiteriano, você já pode explicar dessa forma.
Bem, eu estou encerrando com 1 minuto antes, eu não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer. Em 1 minuto a gente tenta responder. Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada, mas nós cremos que Deus nos abençoou nessa ocasião. Muito obrigado, pastor, obrigado ao conselho por homologar a nossa vinda aqui, e Deus os abençoe. Como eu disse, eu preciso das suas orações para a viagem da próxima semana, uma viagem missionária, e que Deus nos abençoe como igreja para esse ano do Brasil. Ok. Os que se interessaram pela obra, e eu estava olhando aqui a cada capítulo com perguntas para ampliar mais o entendimento, e no final tem um resumão muito bom, tem um resumão de toda a obra. Se você quer ter uma ideia do que é ser um presbiteriano, esse é, sem dúvida alguma, uma obra que você deveria sair daqui com ele em mãos. R$60, para quem desejar, é o preço da editora Fonte Editorial. Aí você procura o pastor para adquirir essa obra. Estava lendo aqui algumas coisas, ao mesmo tempo com bastante orientação, instrução. Algumas pessoas que têm dúvidas sobre o que significa a nossa doutrina, por exemplo, vai se agradar muito do capítulo inicial, Teologia, os 5 pontos do Calvinismo. Pastor, gostei muito do capítulo da parte dos pactos, Pacto da Redenção, e alguns quadros que ajudam também a apreender mais a ideia pactual. Então você pode adquirir aqui no final com o pastor, se assim desejar. A partir agora do mês de junho, nós vamos começar algumas instruções para a igreja por conta da eleição do conselho, a eleição de presbíteros que vai acontecer no mês de agosto. Dia 19 de agosto é a eleição. A assembleia ocorrerá às 9 horas da manhã aqui no domingo. E nós já vamos, a partir do próximo fim de semana, começar a dar instrução à igreja, falando mais sobre o governo, detalhando um pouquinho mais as funções dos presbíteros e também dos diáconos, mas focando os presbíteros, uma vez que esse é o alvo da eleição esse ano. E se você quiser ampliar um pouco mais, essa obra vai ajudar também. Nós convocamos vocês também a orar por essa eleição, desde o domingo passado, a interceder e a jejuar também. Eu falei, o presbiteriano também jejua. A gente jejuar e orar pelos nossos irmãos. Nós vamos oficiar com o edital no próximo domingo, que vem no boletim, com as instruções e as indicações, para que os irmãos já tenham ciência do que vai acontecer no mês de agosto e se preparar para essa eleição. Então, ao longo do mês de junho, nós estaremos trazendo algumas instruções, orientações, não apenas no domingo pela manhã, com orientação mais, com palestras e estudos sobre o nosso governo, mas à noite também com pregações nos textos como o de 1 Pedro 5, Hebreus 13, Tito capítulo 1, sobre o que Deus ordena tanto aos presbíteros quanto aos membros da igreja com relação aos presbíteros, que é exatamente o que Hebreus 13, 17 vai dizer. Então nós vamos orar por isso e interceder em favor. Nós agradecemos novamente ao reverendo Marcos André Marques, pedimos que você ore por ele, por sua viagem ao Oriente Médio, principalmente para que a viagem aconteça, porque em Recife não está fácil a questão do aeroporto, né? As notícias não são tão animadoras, mas agora com o governo enviando tropas para permitir que os postos, bem como os aeroportos, sejam abastecidos, provavelmente, se Deus quiser, o irmão estará viajando de Recife a São Paulo e de São Paulo, então, ao Oriente Médio. Orem pela sua vida, por seu ministério, na coordenação de teologia sistemática do Seminário Presbiteriano do Norte, lá em Recife, e também por seu trabalho junto à Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Nós amamos muito o nosso trabalho de missões, e tem gente que, quando eu dava aula em Seminário Batista, os colegas batistas diziam assim, presbiteriano não faz missões. Eu dizia, e Batista não lê, porque se lesse um pouquinho mais, saberia que presbiteriano faz missões. E nós temos uma agência que tem trabalhado no mundo inteiro. E eu fiz essa brincadeira porque eu já fui batista. E eu disse, se você colocar na rede social qual é a denominação que mais envia missionários ao mundo, você vai descobrir, para sua surpresa, que é a presbiteriana. É a Igreja Presbiteriana da Coreia do Sul, que é uma das que mais envia missionários ao mundo.
E nós temos uma agência, a Agência Presbiteriana, que trabalha com missões culturais. Alguns falam de missões mundiais, mas nós falamos de missões transculturais. E essas missões transculturais, elas trabalham tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil. Nós temos trabalhos entre os ciganos, entre os quilombolas, entre os indígenas, aqui no Brasil, dentre outros, né? Então, por isso a Agência Presbiteriana trabalha de maneira diferenciada, tanto trabalhando fora do país, quanto dentro do país, nas relações entre culturas distintas. Então, nós damos graças a Deus à nossa agência e aos missionários, e pedimos que você também ore para que novos missionários sejam levantados, pastores sejam vocacionados para trabalhar na Europa, onde nós temos uma deficiência muito grande na França, em Portugal, na Espanha, de novos pastores, ali para abertura de novos campos. Na Europa, que já foi um celeiro de missões, hoje é um campo missionário. Então vamos orar para que Deus desperte também dentre nós aqui, quem sabe, pessoas que possam também ir para esses lugares. Nós vamos fazer a oração, encerrando o nosso momento agora pela manhã. Queria convidar você a ficar em pé, lembrando que ao final do dia, às 6 horas, no nosso culto vespertino, estaremos celebrando o Senhor. Prepare o seu coração para o culto, meu irmão. Hoje é dia do Senhor. Então, separe, leia a Bíblia com sua família em casa, ore ao Senhor, peça que Deus use a palavra à noite para falar ao seu coração, participe com alegria, antecipe-se para vir ao culto. Então, significa preparar-se para estar aqui antes das 6 horas, para que você possa cultuar. O culto começa às 6 e todos os atos do culto são a Deus e você deve participar deles, né? Então você deve antecipar-se, preparar-se, entendeu? Você sabe que demora um pouquinho para se arrumar, né? Você demora mais tempo do que sua mulher para se arrumar, então você se arruma um pouquinho antes para participar do culto e estar aqui conosco. Irmãos, bom dia. Só reforçando o aviso que o nosso pastor já falou, amanhã, Projeto Ana, todas as mulheres estão convidadas, não apenas as mães. Nós vamos estar orando por nossas famílias, irmãos, nossos familiares, para que sejam alcançados pelo Evangelho. Amém, queridas? Amanhã, 19h30. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, cheio de graça e amor, te adoramos e bendizemos o Senhor por nos dar a graça de fazermos parte do teu povo. Por tua palavra, Deus Pai, que o Senhor nos dá para alimentar-nos, para nos guiar e nos orientar em como adorá-lo e viver nesse mundo. Pela esperança da glória, na qual ansiamos todos os dias, desejando ardentemente que teu Filho retorne e que nós finalmente desfrutemos do novo céu e nova terra. Ó Deus Pai, por toda a bondade do Senhor que nos faz perseverar, nos guardando do mal e nos mantendo em teus passos, mesmo em meio a tentações, lutas e provações nesse mundo. Que o Senhor nos use para a tua glória. Obrigado porque nessa manhã aprendemos, ó Deus, como o Senhor organizou esta igreja e como o Senhor a tem sustentado e mantido. Que o Senhor continue a nos fazer firmes em nossa teologia, afirmando a tua soberania e a obra da tua graça, o pacto que o Senhor fez conosco. Que continuemos a desejar, Deus Pai, viver de maneira honrosa ao Senhor, cumprindo os mandatos que o Senhor nos deu. E que também, Deus Pai, cultuemos o Senhor como a tua palavra ordena. Não permita que desviemos do caminho da tua palavra nesse sentido. E que saibamos, ó Deus Pai, nos submeter ao governo do Senhor através dos homens que o Senhor constituiu, levantou para pastorear o rebanho do Senhor aqui. Que a tua glória seja manifestada em nós e que o Senhor seja honrado em tudo que fazemos. Oramos também pela vida do nosso irmão, reverendo Marcos André, pedindo que o Senhor o abençoe, sua família, seu ministério, que o Senhor o guarde, que o Senhor o abençoe em sua viagem ao Oriente Médio e que ali o Senhor continue a usá-lo, bem como os irmãos que estarão com eles, ali dando sustento e apoiando o trabalho missionário da nossa igreja fora do país. Que o Senhor seja exaltado nisso, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e o amor do Senhor por nós em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Tenham uma manhã maravilhosa, um bom almoço, em nome de Jesus.